Olá pessoal, estou aqui de novo para falar um pouquinho para vocês sobre a questão do que o Sindicato dos Enfermeiros está fazendo durante todo esse período para tentar, óbvio, garantir as condições de trabalho para os profissionais, para os nossos representados. Hoje eu tive muitos questionamentos sobre a postagem de ontem, sobre a questão de nós termos conseguido uma liminar que garante aos profissionais os EPIs, né, que os hospitais eles têm que garantir o fornecimento dos EPIs em quantidade e qualidade adequadas, e ficou muita dúvida, o pessoal perguntando, é só para enfermeiro, serve para servidor, enfim. Bom, vamos lá. Primeira coisa, vamos falar das medidas que o sindicato vem tomando para garantir que os profissionais eles consigam então receber os EPIs e também para a gente debater a questão daqueles que estão no grupo de risco. A primeira coisa que a gente fez foi ingressar com uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, né? E essa denúncia ela já passou em dois momentos pelo Ministério Público do Trabalho. Nós estamos hoje debatendo com a Procuradoria-Geral do Ministério Público do Trabalho, que fica lá em Brasília, com a participação de vários procuradores, inclusive da Confederação Nacional da Saúde e também representante do Ministério da Saúde, para a gente discutir ações e definir ações importantes para os trabalhadores, como por exemplo a questão de qual tipo de EPI deve ser utilizado na área do mapeamento de risco, porque isso não está bem definido hoje, a questão de qual EPI de fato tem que ser utilizado nas UTIs e nos isolamentos, para ficar bem claro para o profissional, para ele saber qual é o EPI que ele tem que utilizar. Nesse grupo nós também estamos debatendo sobre a importância do treinamento dos profissionais, de como esses profissionais devem ser treinados e capacitados para a utilização desses tipos de EPIs, para que não reste dúvida, para que o profissional não se contamine na hora de colocar e na hora de retirar o EPI, que ele possa se sentir mais seguro para prestar uma assistência com mais segurança e ao mesmo tempo se sentir seguro com relação à sua saúde. Então, esses são pontos importantes que nós hoje estamos debatendo com esse grupo de trabalho do Ministério, da Procuradoria-Geral do Ministério Público do Trabalho em Brasília. Amanhã, nós também fizemos uma denúncia na Procuradoria, né, aqui de São Paulo. Então, amanhã, 9h30 da manhã, nós teremos uma reunião com a presença do Ministério Público do Trabalho de São Paulo, com a presença do sindicato, das federações, dos patronais, tanto do setor privado quanto do setor filantrópico, para debater a mesma questão de como e quais EPIs devem ser fornecidos para os profissionais, qual a quantidade, como que nós vamos trabalhar com essa questão de que não tem material suficiente para os profissionais, porque nós entendemos que isso tem que ser definido, tem que ser resolvido pelos patrões, por aqueles que empregam os trabalhadores, né? Então amanhã, 9h30 da manhã, nós estaremos participando desse debate e óbvio, sempre pensando em garantir aos profissionais os equipamentos de proteção em quantidade e mais do que quantidade, em qualidade, para que o profissional ele consiga prestar então uma assistência segura. Fora isso, nós ingressamos com um dissídio coletivo, esse dissídio coletivo no Tribunal Regional do Trabalho da segunda região, que engloba São Paulo, Grande São Paulo, Osasco e Baixada Santista, e esse dissídio coletivo então foi através dele que nós conseguimos a liminar que concedeu aos profissionais enfermeiros o direito de, primeiro, aqueles que estão no grupo de risco, gestantes, portadores de doença infecciosas, portadores de doenças de imunodeprimidos,
hipertensos, diabéticos, de se afastarem do trabalho. Óbvio que nós temos orientado os profissionais, hoje nós comunicamos os recursos humanos de todas as empresas que estão ligadas a esses sindicatos patronais, e nós já solicitamos, orientamos as empresas que elas têm que liberar os profissionais que estão nessas condições. Também orientamos os profissionais que aqueles que tiverem dúvida, que façam, ou que a empresa não fala absolutamente nada, que façam a provocação. Então, façam uma carta dizendo do seu problema, se possível, se tiver laudo, se tiver atestado médico, ou se tiver algum parecer médico, junta isso, faz uma cópia da liminar, também junta a liminar e protocola na instituição para dizer da necessidade do afastamento. Vocês precisam também nos ajudar nesse sentido, apesar da gente já ter encaminhado a notificação para todos os hospitais, tanto os hospitais públicos, que são administrados por organizações sociais, quanto hospitais privados, que também são englobados nessa liminar. Então, nós temos aí os representados dos sindicatos patronais, das entidades filantrópicas, hospitais relacionados com medicina de grupo, hospitais relacionados ao Sindiosp, que é o privado, aqui na Baixada Santista, o Sindiosfil Baixada Santista, que engloba os filantrópicos da Baixada Santista. Todos os profissionais que trabalham nesses setores, eles estão cobertos pela liminar. Bom, fora isso, a liminar também garante que os hospitais devem fornecer o equipamento necessário em quantidade e qualidade para os profissionais poderem atuar com segurança. Então foram essas duas coisas que a gente conseguiu via liminar. Hoje eu encaminhei para várias pessoas cópia dessa liminar, para as pessoas poderem ter na mão, mas amanhã nós vamos estar postando no Face do Sindicato dos Enfermeiros. Quem quiser vai estar lá a cópia da liminar, é só entrar e copiar para poder imprimir ou encaminhar para o Recursos Humanos ou para a chefia de enfermagem do seu hospital. Agora, nós temos que lembrar claramente que essa liminar, ela serve somente para enfermeiros. Não que a gente não quisesse que todos os trabalhadores ficassem cobertos por ela, mas a nossa representação é só de enfermeiros. Nós somos o Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. A gente tem orientado as demais categorias a entrar em contato com os seus sindicatos para que eles também façam ações como essa, para garantir que os técnicos e auxiliares de enfermagem, agentes comunitários, enfim, ingressem com ações no mesmo sentido, para garantir também a esses trabalhadores o mesmo que a gente nessa liminar conseguiu garantir aos profissionais enfermeiros aqui dos hospitais que estão nesses hospitais filantrópicos, privados, Hospital de Medicina de Grupo, Unimed, enfim, que estão contidos nessa liminar. Então procurem o seu sindicato, peçam a eles para ingressar com a mesma ação. Caso necessite de cópia da ação, não tem problema, é só entrar em contato via e-mail do sindicato, que eu encaminho a cópia da ação, encaminho a cópia da liminar, não tem problema nenhum. Hoje, inclusive, nós tivemos o contato de um conselho de técnicos, um conselho regional de técnicos de radiologia, solicitando a liminar. Nós encaminhamos de prontidão, encaminhamos o número do processo, para as pessoas terem acesso mesmo, porque é importante para nós conseguir preservar a saúde dos profissionais da saúde, né? Nós somos enfermeiros, mas também somos responsáveis com a saúde de todas as pessoas, de toda a população, toda a sociedade. Afinal de contas, esse é o nosso papel enquanto enfermeiro, cuidar da saúde da população. E os trabalhadores estão inseridos nessa sociedade, nós não estamos fora disso, né? Fora desse contexto.
Fora a questão da liminar, nós também ingressamos com uma ação civil pública no Tribunal de Justiça contra o município de São Paulo, para que o tribunal ele expeça a mesma medida, pedindo liminar também, para que ele expeça a mesma medida para o município de São Paulo. Essa ação do Tribunal de Justiça ainda não tem decisão. Hoje teve um pronunciamento do juiz que pediu para o município se manifestar em 72 horas, e esta seria para aqueles que são servidores públicos municipais. Mas nós também sabemos que o Sindicato dos Municipais também ingressaram com a mesma ação, e tanto se a nossa sair ou se a dele sair, ótimo, não tem problema. Nós queremos garantir que o trabalhador ele tenha acesso aos EPIs, que ele fique protegido. Então foi ingressada com a mesma ação, é uma ação civil pública no Tribunal de Justiça para o município de São Paulo. Fora essa ação, nós também ingressamos com uma ação na Justiça do Trabalho para para o município de São Paulo, para o estado de São Paulo e para várias instituições privadas e filantrópicas com o mesmo intuito: garantir a proteção, garantir o acesso aos equipamentos de proteção e garantir o afastamento daqueles que estão no grupo de risco. Então, o nosso papel é esse, tentar garantir para vocês que vocês possam trabalhar com segurança, ou se não estiverem bem, estiverem no grupo de risco, que vocês tenham a condição de ser afastados para poder se manter, passar essa pandemia e a gente conseguir vencer esse vírus, né? Nós amanhã, então, vamos aguardar a reunião com o Ministério Público do Trabalho. Assim que terminar no período da noite, eu já vou colocar no Face as notícias do que aconteceu, se a gente conseguiu avançar em algum ganho para garantir para os trabalhadores melhores condições de trabalho. Lembrando que hoje também a gente recebeu muita pergunta sobre a questão das gestantes, né? Se as gestantes elas têm que ser afastadas, e no nosso entendimento, de acordo com a liminar, a gestante tem que ser afastada, ela não pode ficar em local que seja insalubre. Isso, independente da pandemia, já deveria estar sendo feito, porque tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que garante a gestante o afastamento dela de local insalubre. Ou ela é afastada, ou ela é remanejada para setores aonde ela não vai ter contato com nada que seja insalubre, né? Nesse momento nós estamos entendendo que a gestante ela tem que ficar em casa, e também entendemos que a remuneração ela tem que ser mantida pela instituição. Não é afastar e dizer, olha, ninguém vai pagar, não. É afastar e manter a remuneração, porque óbvio que a lei é muito clara em relação ao afastamento. Tem que afastar, e a gestante não pode ficar sem o ganho, tá? Mas qualquer problema que vocês tiverem, entre em contato com a gente, dizendo qual é a instituição, qual é a dificuldade que está tendo nesse afastamento, quem tiver gestante, que o sindicato vai pedir aos advogados para entrar em contato com a instituição. Só lembra de falar o nome da instituição, que é para a gente poder entrar em contato com eles. Não precisa, se não quiser se identificar, não precisa. Se tiver medo, tem muita gente temeroso de dizer qual é o nome, de se identificar, porque está com medo de represária. E na realidade não tem que ter represária, porque isso tá dado, né? A questão da gestante, ela tá na decisão do Supremo e também está garantida na liminar. Então, não tem que ter medo de represária. Mas mesmo assim, a gente entende, né, esse medo que os profissionais têm de sofrer mesmo represária. Não precisa se identificar, mas precisa dizer qual é o hospital, se ele é filantrópico, se ele é uma organização social e qual que é, para a gente poder entrar em contato e a partir daí solicitar então que que eles dispensem as gestantes, ok?
O e-mail do sindicato para entrar em contato é o presidência@cesp.com.br, presidência@cesp.com.br, ok? Podem mandar um e-mail que a gente vai encaminhando e vai tentando resolver aí os problemas conforme eles forem chegando, tá? Não fiquem receosos. Quem tiver problema respiratório, quem tiver problema de hipertensão, procure, se estiver preocupado com relação à questão da liminar, procure seu médico, tenta conseguir um laudo, anexa esse laudo e vamos encaminhar para o hospital. De toda forma, as instituições, como eu disse, já foram notificadas hoje e nós vamos continuar cobrando das instituições que elas afastem os trabalhadores e que proceda a entrega, né, o acesso dos EPIs que são necessários para os profissionais, ok? E nós estamos à disposição para conversar com vocês, para tirar dúvida e enfim, né? O Sindicato dos Enfermeiros está trabalhando incansavelmente para tentar resolver o problema dos profissionais, dos enfermeiros, né? Para que eles tenham acesso aí aos equipamentos de proteção individual. Nós temos, além do e-mail presidência@cesp.com.br, vocês também podem mandar dúvidas pelo site, pelo Face, né, do sindicato, que nós também estamos entrando em contato, estamos respondendo. E só lembrem de, no caso do Face, mandarem um telefone, porque daí a gente entra em contato via WhatsApp com vocês e vai tirando as dúvidas e vai orientando os profissionais sobre o que tem que fazer para melhorar o acesso aos EPIs. Nós queremos deixar bem claro para vocês o seguinte: o que nós pudermos fazer para garantir que os profissionais tenham segurança, nós vamos fazer, não tenham dúvida disso. Hoje nós debatemos inclusive a questão da máscara cirúrgica com o Ministério Público do Trabalho, porque nós entendemos que é necessário uma máscara, principalmente nos locais onde são feitos mapeamento de risco, classificação de risco, onde o enfermeiro tem contato com o paciente, que ele vê temperatura, que ele vê frequência, enfim, que ele faz o exame físico do paciente, que ele está a menos de 1 metro, que há necessidade de talvez repensar a questão da máscara cirúrgica e pensar numa máscara PFF2, que é uma máscara que não é a N95. A N95 ela é específica para ser utilizada em UTI, naquela questão dos aerosóis quando você aspira. Então não é esta, mas é uma máscara melhor que a máscara cirúrgica, mais forte do que a máscara cirúrgica, que tem mais filtragem. E nós estamos debatendo exatamente essa questão de melhorar a qualidade dos equipamentos de proteção dos profissionais, sair da máscara cirúrgica e passar para uma máscara com mais filtragem, como a PFF2. Não está fácil esse debate, porque o Ministério da Saúde está dizendo que a máscara cirúrgica é a ideal, que ela é suficiente, e nós estamos batendo nessa questão. Esperamos conseguir reverter isso e tentar garantir uma máscara mais forte para os trabalhadores. A outra questão é a questão dos aventais, que nós entendemos que quem está
no mapeamento de risco tem que utilizar avental, que esse avental ele não pode ser um avental frágil, ele tem que ser capaz de garantir que as gotículas elas não penetrem na roupa, não tenham contato com a roupa do profissional ou mesmo com a pele do profissional. Estamos debatendo isso, estamos debatendo a questão de que também é necessário utilizar óculos, né, e luva no mapeamento de risco, né, na classificação de risco. Ou seja, para nós, entidades sindicais, o nosso entendimento é que é necessário uma paramentação completa para quem está fazendo a classificação de risco, ok? Uma coisa, hoje a gente debatia com o Ministério Público do Trabalho, que uma coisa é quem está fazendo a admissão administrativa, que vai preencher os papéis, que vai dar entrada, que é só papel, e que inclusive poderia ser utilizada uma barreira física entre essa pessoa e o paciente que está sendo atendido. A outra coisa é aquele pessoal da enfermagem que faz a classificação de risco, que verifica a pressão, que faz o atendimento, que verifica a temperatura, enfim, que está próximo do paciente. E nós também fizemos questão de dizer para o Ministério Público do Trabalho hoje o fator de que o profissional de enfermagem ele tem contato com todos os pacientes, e deixar bem claro que hoje nós estamos numa contaminação comunitária. Então, no nosso ponto de vista, todos os pacientes são suspeitos, nós não temos mais como identificar quem é suspeito, quem não é suspeito, porque a contaminação agora ela passou a ser comunitária. Então, por conta disso, nós entendemos que é necessário que o teste rápido seja feito em todos os profissionais de saúde, para que os profissionais de saúde possam ser testados e caso sejam portadores da doença, possam ser imediatamente afastados para que fiquem em quarentena, para impedir que eles contaminem outros colegas de trabalho ou mesmo contaminem outros pacientes, e ao mesmo tempo que eles possam se cuidar, né, para não ampliar essa propagação da doença. Então, nós cobramos do Ministério Público do Trabalho hoje também a questão do teste rápido. É preciso que as instituições testem os profissionais de saúde para que eles possam ter garantia das suas condições de saúde. Deixa eu dar uma olhada aqui, que estão me mandando uma pergunta. Só um momento. Lê para mim, por favor. Pode falar, Otto. Recebo uma só um momento que eu estou recebendo uma pergunta aqui. Infelizmente, não temos uma fiscalização adequada e desconhecemos as condições do exercício profissional. A outra está assim, Cláudia, somente na UTI, somente nas aspirações e atender paciente tossindo no seu rosto. A Anvisa precisa rever isso. Quando fazemos a avaliação de risco, estamos em contato direto com o paciente. É verdade, é isso que nós estamos brigando. Estamos falando aqui que a Anvisa precisa rever essa questão dos EPIs, é verdade. É por isso que nós estamos em contato com o Ministério Público do Trabalho, e é por isso que nós solicitamos a participação do Ministério da Saúde, porque nós também entendemos que a indicação do EPI que foi feito pelo Ministério da Saúde para quem está fazendo classificação de risco, ela é insuficiente. E nós estamos brigando muito para tentar provar isso para o Ministério Público do Trabalho. Inclusive, nós temos uma nova reunião na quarta-feira, porque nós queremos tentar resolver isso o mais rápido possível, porque os profissionais estão na linha de frente, estão trabalhando e isso não está resolvido. Inclusive solicitando que a sociedade de especialistas, a sociedade brasileira de pneumologia, faça um parecer para encaminhar
ao Ministério da Saúde sobre a questão dessa nova máscara que nós estamos indicando, que é a PFF2 em vez da máscara cirúrgica, e também com relação à parlamentação dos profissionais. As pessoas que têm MEI, como fica? Temos brigado muito com essa questão por conta da parlamentação. Achamos que esse é um ponto fundamental e que precisa ser revisto mais urgente, e vamos brigar muito por isso. Ok? Qual outra pergunta, Helena? MEI. MEI? Quem é MEI? As pessoas que têm MEI, como fica? Essa questão do MEI são pessoas, primeiro, enfermeiro, primeiramente não poderia estar trabalhando como MEI, né? Porque enfermeiro ele ainda não tem regulamentação para trabalhar como MEI em hospitais, em clínicas, né? Teoricamente o enfermeiro ele tem que ser contratado, ele tem que ser registrado para poder ter garantida os seus direitos, ok? Nós não somos a favor de enfermeiro sendo contratado por MEI, e entendemos que é uma contratação irregular. Quem for MEI, por favor, depois me manda no e-mail do sindicato como que tá, onde está contratado como MEI, para a gente poder orientar juridicamente de forma mais específica, porque essa questão do MEI ela é bem complicada e acaba não tendo, como MEI, não tendo segurança jurídica na questão do adoecimento, por exemplo, do afastamento, da questão de uma aposentadoria por qualquer motivo, um afastamento por doença, enfim. O MEI fica prejudicado nessa questão. Então, por favor, quem é MEI, me encaminha um e-mail no presidência@cesp.com.br para que eu possa orientar juridicamente mais de perto, de forma mais individual, ok? Como ficam os profissionais de ambulância? Profissionais de ambulância, bom, essa pergunta ela é bem complicada, né? Se você é enfermeiro e está na ambulância, é óbvio que você tem que estar parlamentado com todos os equipamentos de proteção. Se você está atendendo na rua, se você está tendo contato com todos os tipos de paciente, é preciso que você tenha equipamentos de proteção para que você não se contamine, porque você não sabe qual é o paciente que você está atendendo, se ele está contaminado, se ele não está, se ele teve contato com o paciente de Covid-19 ou não. Então, é preciso estar parlamentado. Para os profissionais que são condutores de ambulância, é necessário dialogar com o sindicato dos condutores de ambulância para que eles também entrem com uma ação como essa para garantir EPIs, e também podem solicitar uma entrada, um ingresso nessa mesa no Ministério Público do Trabalho, que vamos começar amanhã as reuniões. Seria interessante e seria importante, inclusive, que os condutores estivessem junto com a gente nessa luta, porque nós entendemos que são uma categoria também importante, que estão em contato com os pacientes de Covid, como a gente, como enfermeiros, quando você transporta, né? Quando você está transportando, está todo mundo junto ali naquele ambiente, e pequeno, porque as ambulâncias, elas são ambientes bem pequenos, que a gente tem que estar protegido para não acabar se contaminando no contato com o paciente com Covid-19, ok? Juventude Vidal, do Rio de Janeiro, ela está também te assistindo. E puseram aqui agora, assim. Pois o Leide, amiga. Eu sei que estou acompanhando aí o Rio, estou vendo que está bem difícil a coisa aí. Igual aqui em São Paulo, também com falta de equipamento de proteção. Um abraço para você, muitas saudades. Terça-feira vai receber 40 kits e na próxima semana chega 1 milhão de kits para a população. 40 mil kits para os profissionais. Nós queremos essa questão dos 40 mil kits para os profissionais. Nós estamos trabalhando bastante, porque nós entendemos que mesmo 40 mil kits
eles ainda são insuficientes para atender todos os profissionais que estão na linha de frente. Nós temos que lembrar que tem que ser testado enfermeiro, técnico, auxiliar, pessoal da limpeza, médicos, fisioterapeutas, todos aqueles que estão em contato direto com os pacientes. Então, ótimo, parabéns que vai chegar esse número de kits, mas nós vamos continuar brigando porque nós estamos entendendo que esse número ainda não é o ideal. Nós queremos que todos os profissionais sejam testados para trabalhar com garantia e com segurança. Vamos cuidar da saúde do nosso povo, não só da sociedade, mas de nós profissionais, porque se nós não tivermos saúde, daqui a pouco não tem ninguém para cuidar da população. E é isso que nós temos chamado a atenção dos vários gestores, tanto do município quanto do estado, como do próprio Ministério Público do Trabalho e do Ministério da Saúde, ok? Queria lembrar uma coisa que eu esquecendo. Nós também encaminhamos uma notificação para o Conselho Regional de Enfermagem, solicitando que o Conselho nos informe quais são as fiscalizações que estão sendo feitas, aonde estão sendo feitas e quais as condições de trabalho que eles estão encontrando em relação aos profissionais e em quais instituições, para que nós também possamos agir mais rápido. Se nós tivermos essas informações do Conselho Regional de Enfermagem em relação à fiscalização que eles estão procedendo, isso ajuda o sindicato a cobrar da instituição que eles garantam o equipamento de proteção necessário. Nós tivemos uma resposta primeira do Conselho Regional de Enfermagem, mas foi muito genérica, não foi uma resposta nominando as instituições que estão sendo fiscalizadas, que foi o que a gente solicitou para poder ter acesso aonde está com problema. Vamos notificar novamente o Conselho Regional de Enfermagem e esperamos que o Conselho nos apresente esses dados, porque afinal de contas o papel do Conselho é esse, fiscalização do exercício profissional. Nós achamos que é importante que ele nos informe, porque daí nós podemos cobrar das instituições que forneçam os equipamentos de proteção ideal para os nossos trabalhadores. Amanhã, vamos estar notificando novamente o Conselho e esperamos que o Conselho colabore com os sindicatos e colabore com os trabalhadores no sentido de nos apresentar dados para que a gente possa fazer o nosso trabalho, o trabalho de tentar garantir EPI de qualidade em quantidade suficiente para os nossos profissionais. Os profissionais de enfermagem dão banho no leito, contato muito próximo com o paciente. Outros profissionais não têm contato, como fezes, urina, sangue e secreção orofaringe. Os EPIs não têm certificação da Anvisa, material de péssima qualidade, fabricado de fundo de quintal. Essa questão dos EPIs que não tem certificação da Anvisa, eles têm que ser fotografados, encaminhados para o sindicato, para a gente poder apresentar ao Ministério Público do Trabalho. E, por favor, não precisa se identificar, eu não quero saber o seu nome, mas eu preciso saber qual é o hospital que está sendo fornecido esse tipo de material, e eu preciso da foto para eu apresentar ao Ministério Público do Trabalho, que são as provas que a gente necessita para demonstrar que esse material que está sendo dado não é na qualidade suficiente e não garante a saúde e segurança do trabalhador e muito menos a segurança da população, porque nós vamos voltar a falar, se o trabalhador se contaminar, não souber que está contaminado e continuar atendendo, continuar dando assistência, ele vai ser um transmissor da doença, que foi o que aconteceu na Itália, aconteceu na Espanha, tem acontecido na Itália, enfim, em vários países onde nós temos aí os surtos de Covid-19. Então nós precisamos tomar bastante cuidado com essa questão. Nós contamos com vocês, contamos com o apoio de todos os trabalhadores para mandar para a gente foto desse material sem a certificação para a gente poder denunciar. Amanhã de manhã, 9h30 da manhã, nós estamos na mesa com o Ministério Público do Trabalho. Se vocês puderem encaminhar hoje à noite já a foto desse material para a gente e da onde que está sendo distribuído, isso já vai ser útil para a mesa de amanhã, ok?
E outra coisa, gente, eu convido vocês, profissionais, né, a gravarem vídeos. Se não quiserem mostrar o rosto, não precisam, mas pode ser com imagem encoberta, mas só com a voz de vocês, dando depoimento do que vocês estão passando, como vocês estão se sentindo, dizendo da questão da contaminação, para a gente poder tá colocando no nosso site, no nosso Face. Se não quiser falar de condição de trabalho, quiser só falar do seu sentimento, do medo, do que está acontecendo, desabafar, pode fazer, manda para o sindicato, manda para o e-mail, que a gente vai fazer depois uma apresentação, um painel sobre esses vídeos dos profissionais. Isso é importante. E também quem está na sociedade, que não é enfermeiro, mas é amigo, é parente, se quiser gravar vídeos solicitando aos gestores, ao governo do estado, à prefeitura, que por favor providenciem equipamentos de proteção individual para os profissionais de enfermagem, para os profissionais de saúde, porque não está tendo o material adequado, nem em quantidade, nem em qualidade nas instituições para prestar assistência. Gravem e mande para o sindicato para a gente poder divulgar, tanto no nosso Face quanto no site, enfim, em todas as redes sociais, para tentar também demonstrar para o governo que a sociedade está apoiando os trabalhadores e que é importante para a gente, e é importante para a sociedade que esses profissionais estejam protegidos. Por que não cobrar do Estado e dos municípios a cópia da compra das especificações de materiais? Está acabando a bateria. Vai. Nós temos cobrado, sim, temos cobrado do município, temos cobrado do estado a todo momento as especificações e que eles garantam essas especificações. É por isso, inclusive, que amanhã a gente vai estar nessa mesa no Ministério Público do Trabalho, e por isso que a gente está mandando vocês encaminhar isso, porque o governo sempre diz que está comprando de acordo com as especificações do Ministério da Saúde, ok? Enfim, pessoal, nós ficamos à disposição. Amanhã, depois da reunião com o Ministério Público do Trabalho, eu vou fazer novamente uma transmissão ao vivo. Quem tiver dúvida, eu torno a frisar, manda para o e-mail do sindicato, presidência@ces.com.br. E eu conto com a ajuda de vocês para que a ação do sindicato também seja mais efetiva. Se o hospital não estiver cumprindo a liminar, notifica a gente, manda para a gente o nome do hospital, o responsável pelo hospital, para a gente poder entrar em contato e cobrar. Até porque na liminar existe uma multa para quem não cumprir. Então, óbvio que quem não cumprir vai pagar a multa, e a multa é diária, ok? Então, nós aguardamos a colaboração de vocês e estamos aqui prontos para receber a colaboração nesse sentido, para nos ajudar. Estamos cumprindo o papel, esse é o papel do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. Contem com a gente sempre, porque juntos somos mais fortes. Solange, se não tiver EPI nos hospitais, os colegas podem se negar a trabalhar? Não pode se negar a trabalhar. Mesmo que não tenha EPIs, se você se recusar a trabalhar, você está infringindo o Código de Ética do Conselho Regional de Enfermagem, está infringindo o nosso Código de Ética, pode responder por um processo ético e, dependendo do que acontecer, pode inclusive responder um processo criminal e civil. Então, não pode se recusar. Deve fazer boletim de deve fazer boletim de ocorrência de preservação de direitos, dizendo que não tem equipamentos de proteção suficiente, que os equipamentos de proteção eles não servem, são de péssima qualidade, não tem garantia da Anvisa, enfim, faça boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência encaminha uma cópia para a sua chefia,
encaminhe uma cópia para o Conselho Regional de Enfermagem, guarde uma cópia com você e encaminhe uma cópia para a gente aqui do sindicato também, porque daí a gente pode cobrar a instituição para ela fornecer o mais rápido possível os equipamentos de proteção, ok? Câmara Record Hospital Embu das Artes. Não sei o quê. Como são os profissionais que tem? Bom, pessoal, tem que ser. mandem então aí Como assim? Os profissionais têm que atender sem proteção? A equipe tem que se expor? Arruma isso. Infelizmente, não é que a equipe tem que atender sem proteção, não é isso. É que o profissional, ele tem um código de ética. Se por acaso ele se recusar e acontecer alguma coisa com este paciente, né, ele pode responder processo ético. Isso a gente tem que deixar bem claro para os profissionais. Agora, nesse momento, é momento de vocês dialogarem com o Conselho Regional de Enfermagem, porque quem cuida da questão ética do profissional é o Conselho. Então, eu sugiro a vocês que encaminhem essa dúvida para o Conselho Regional de Enfermagem, para que eles possam orientá-los quais são os riscos éticos de sofrer um processo ético por conta de não estar atendendo por falta de equipamentos de proteção. O sindicato que puder ajudar, vai ajudar, mas a princípio, de acordo com o Código de Ética do profissional, o profissional não pode se recusar, óbvio, ok? Amanhã nos encontramos aqui e trago mais novidades. O e-mail fica aí para vocês, presidencia@cesp.com.br. Estamos à disposição e vamos continuar lutando pelo bem da nossa categoria, pelo bem dos trabalhadores da saúde, pelo bem da sociedade, todo mundo juntos, porque juntos, como eu disse, somos mais fortes e, se Deus quiser, iremos vencer essa pandemia. Boa noite.